Vamos aqui. Vamos aqui para a honra e glória do nosso Pai. Vamos aqui. Porque isso aí gera uma confusão na cabeça das pessoas. Ah, eu já estou salvo, então uma vez salvo, está salvo para sempre. Ai, a graça. Ai, as obras. Eu não preciso de obra, de boas obras, porque as obras para nada servem, para nada presta, para nada aproveita. A lei para nada presta, a lei para nada aproveita. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei nunca salvou ninguém. A lei não sei o quê, isso, aquilo, outro. E ao mesmo tempo fala que lá no Velho Testamento, em Gênesis, no Velho Testamento, a lei é que salvou. Hebreus capítulo 7, verso 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. A lei, se está falando nunca aperfeiçoou coisa alguma, imagine. Imagine o que você vai ver aqui comigo aqui. Vamos aqui. Lembrando, você pode ser o juizão aqui, você pode ser o presidente aqui, você pode mandar prender, soltar, botar tudo num pacote só. Se não for fiel ao eterno, não vai subir. E estando vivo aqui, vai se cumprir isso aqui, ó. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da sua ira, e da ira do Cordeiro. É. Vamos lá, Tiago, capítulo 2, verso 10 ao 26. Vamos lá, ó. Por quê? Guarda 9 mandamentos, só descarta o sábado, fala que o sábado foi lá para judeu. Fala até que o nosso Pai, o nosso Eterno, trabalhou no sábado, uma grande afronta contra o nosso grandioso eu sou. Eu poderia dar um spoiler aqui para ver se o nosso Pai trabalhou no sábado, igual fiz no vídeo passado, sim ou não? Eu vou sim, sabe por quê? Porque como eu mexo aqui, não cai em contradição nenhuma e nem fica descontextualizado. Por quê? Porque tudo é guiado pelo Espírito Santo. Vamos lá para nós ver, vamos? Se o nosso Pai trabalhou mesmo no sábado, vamos? Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Acabou tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. Repito. Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Acabou tudo. Olha o cumprimento que acabou tudo. Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E aí? Acabou tudo, não foi a confirmação, já veio, ó. Em Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Acabou tudo. Aí sabe o que acontece? Os filhos de Satanás por aí afora, fala assim, ó, Gênesis capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra, de toda a sua obra que tinha feito. Aí sabe o que acontece? Opa, Deus trabalhou no sábado, tá vendo aqui, ó? E havendo Deus terminado no dia 7º, no 7º dia, ele descansou. Ele terminou no 7º dia e descansou ao mesmo tempo. Aonde que ele terminou? Gênesis capítulo 2, verso 1. Não vou nem falar Gênesis capítulo 1, verso 31, né? Para não... Ah, não, mas está muito longe. Não, calma. Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Acabou tudo. Verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º toda a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra, de toda a sua obra que tinha feito. Pegou para a honra e glória de Deus? E aqui, jovens, aqui, ó, principalmente a vocês aqui, ó, jovens aqui, ó,
adventista aqui, para a glória de Deus, jovens adventistas, se porventura você estiver pregando no púlpito da igreja ou na rede social, em qualquer lugar, e você, às vezes, tipo assim, ó, trocar as palavras, porque nós examinamos as escrituras em várias traduções, não tem problema, é normal, não fica com vergonha, não fica acanhado. Por quê? Porque dá no mesmo. Dá no mesmo. Amém? Para a honra e glória a Deus. Pega isso aí, para a honra e glória a Deus. Por quê? Porque o inimigo, ele é sagaz. Vai querer transparecer para as pessoas, para o ouvinte, que você está tropeçando nas palavras porque não está sabendo falar. Não. Lembra que nós, da seita do sétimo dia, nós examinamos as escrituras sagradas do nosso Pai em várias traduções. Amém? Para a honra e glória a Deus. Olha só como é que fica aqui, ó. Gênesis capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra, de toda a sua obra que tinha feito. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, amém? Para a honra e glória de Deus, amém? Só que no verso 3, olha o que ele fala no verso 3. Gênesis capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Agora vamos aqui para nós ver aqui também, ó. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor. Porque em 6 dias. Porque em quantos? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Trabalhou sábado, o sétimo dia não. Deuteronômio capítulo 5, verso 12 ao 14. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Pegou a fita? Verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasseis o dia de sábado. Opa, está perdido na prisa. O sábado, nós não guardamos o sábado, porque o sábado foi para os judeus, lá no deserto. Ué, só o sábado que foi para os judeus lá no deserto? E os 10 mandamentos também, completo? O sábado não foi dado lá no princípio da criação, quando Deus terminou tudo, e lembrando que o santo sábado do Senhor é eterno? Desperta tu que dormes, e mais ainda, olha, Êxodo capítulo 31, verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Em quantos dias o Senhor fez os céus e a terra? Em 6 dias. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Viu? O Senhor trabalhou no dia de sábado? Não. Desperta tu que dormes. Vamos aqui para a palavra de Deus. Vamos lá. Pegou o spoilzão, como ficou bem lá então. E braitão. Vamos lá, ó. Tiago, capítulo 2, verso 10 ao 26. Vamos começar a leitura mesmo topado. Para a honra e glória de Deus, amém? Tiago, capítulo 2, verso 10 ao 26.
Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Que lei é essa? A lei moral. A lei dos 10 mandamentos. Lembra? Porque aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás. Se tu, pois, não adulteras, mas matas, vens a ser transgressor da lei. Que lei é essa? A lei do eterno. 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É você não obedecer a lei, quebrar a lei do eterno em qualquer um dos mandamentos. Dá para você ver qual o tamanho do problema? Aí tem muita graça ali que fala assim, ó, no verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, como se alguém é obrigado a alguma coisa. Não. A lei da liberdade é isso, ninguém é obrigado a nada. Ué, a lei da liberdade. Tem a lei da liberdade, a lei do livre e arbítrio. Você pode fazer da sua vida o que você quiser. Agora, o nosso eterno também, ele não é obrigado a levar, a levar lá para cima os filhos de Satanás que morreram na prática do pecado ou que estiver na prática do pecado. Se estão na prática do pecado, vai se cumprir isso aqui, ó. E eles vão subir? Nananina. Nós temos o livre e o arbítrio, nós temos a lei da liberdade. Só que nós iremos ser julgados pela lei da liberdade. Sabe por quê? Ninguém foi obrigado a servir a Deus, a guardar mandamento nenhum, a se santificar, a viver com o eterno. Não. A lei da liberdade. Você tem sua lei, você vai ser julgado pela lei da liberdade. O que você fez no seu livre arbítrio? Matou, roubou, se prostituiu, adorou imagem de escultura e por aí vai. E aí? Como é que a banda toca? Porque tem uma lei para ser cumprida. Tem uma lei para ser cumprida. E nós vamos nos deparar com ela. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Tiago, vamos lá, ó. Capítulo 14 ao 26. Aqui, ó. Preste bem atenção nisso aqui, porque, ó. Há detalhes, porque falam assim, né? Por aí afora. Obra não salva ninguém. Nós precisamos ter a fé em Jesus, porque em Revelation chapter 14, verse 12, the Bible says, listen to me. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Aqui está a paciência dos santos. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não, mas a fé em Jesus, calma, tem a fé em Jesus. Tem a fé em Jesus? Será que a fé anula mesmo o mandamento do Eterno? Primeiro, Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não. De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que lei é essa? A lei moral. A lei de Tiago, capítulo 2, verso 10. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Desperta tu que dorme. Aqui nós vamos ver, ó. Lei, obras e fé. Desperta. Vamos lá, ó. Tiago, capítulo 2, verso 14. Verso 14 ao 26. Vamos lá, ó. Olha o que o texto fala, ó. A fé sem as obras é morta. As obras e lei e fé nunca salvou ninguém. Nunca salvou ninguém. Quem nos salva é a graça. Só que as obras e a fé vai juntinho com quem? Com a graça. E ao mesmo tempo, ao nós aceitarmos a graça, nós temos que ter boas obras, fé e estar na graça. Dá para vocês verem como é que a banda toca? Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser
que tem fé, mas não tem as obras? Vou ler de novo. Na tua Bíblia pode estar até assim, ó. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser tem fé, mas não tiver obras? Continuando. Pode acaso, semelhantemente, fé salvá-lo? A fé salva? Vou ler de novo. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aí, ó. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Da fé. Qual é o proveito da fé? Vamos lá. Aqui, ó. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Por si só está morta. Vamos aqui, continuando, para a glória de Deus, ó. Mas se alguém diz, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Sabe por quê? Porque as duas têm que estar juntinho. Fé e obras têm que estar casadinho. Como o quê? Como o Velho Testamento. Presta atenção. Como o Velho Testamento e o Novo Testamento, os dois se encaixam perfeitamente. Por quê? Porque o Novo Testamento é o quê? Sombra do Velho Testamento. É o cumprimento do Velho Testamento. E os dois se encaixam juntinho, andam juntinho. Vamos lá, ó. Vou ler de novo, ó. Mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aí, ó. Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Tu, pois, crê que há um só Deus, fazes bem, mas até os demônios creem e estremecem. Vamos lá, continuando, ó. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? E aí? Essas passagens. Já tem gente que fala assim, Edinaldo, mas tu gosta muito de repetir, não sei o quê. Eu repito, sabe por quê? Que é para você se despertar, para você pegar mesmo. Vamos lá, paramos, glória a Deus, aqui, ó. Vamos lá, ó. Verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato de coração. Olha só. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante, para nada serve? Para nada serve. A fé sem as obras para nada serve. Obra de quê? Da lei. Que lei é essa? Os 10 mandamentos. Vamos lá. Continuando. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Foi por fé ou foi por obra que ele ofereceu Isaque? Vamos ler de novo? Vamos. Vamos sim, aqui, ó. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado
quando ofereceu sobre o altar presta atenção, o próprio filho Isaque, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Dá para vocês verem como é que a banda toca? É juntinho, casadinho. Vamos lá, ó. Olha só. Vês como a fé operava juntamente com as obras. Operava, opera e vai operar até Cristo voltar. Fala assim da igreja, então bem estouradão, ó. Operava, operou, opera e operará até Cristo voltar. Vamos lá de novo, para nós aqui, ó. Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Porque eu tenho fé em Cristo. A minha obra de aceitar Cristo se consumou. Por aceitar a graça, com as minhas obras, observando os mandamentos do Eterno, não vivendo na prática do pecado, consuma que eu estou em Cristo, que nós estamos em Cristo. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus aqui, ó. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Está pirogue na pris. Está pirogue na pris. O Degritão, mas tem um passagem no Biblão que é assim, que assume isso aí também, não? Vamos lá de novo, vamos ler de novo? E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Está pirogue na pris. Gálatas capítulo 3, verso 6. Vamos ler até o verso 10. Vamos fazer dar um giro, vamos. Gálatas capítulo 3, verso 6 ao 10 e verso 13. Vamos lá? E foi o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Na tua Bíblia pode falar assim, ó, e é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Lembra? Ainda que os mandamentos do nosso pai fossem só para os nossos pais lá no deserto, Êxodo capítulo 20, no final do verso 10, os forasteiros das tuas portas para dentro. Deuteronômio capítulo 5, verso 14, o estrangeiro das tuas portas para dentro. Já simbolizava quem? Os gentios, que após aceitar a graça já não era mais estrangeiro nem forasteiro, mas sim filho do nosso pai Abraão, como a palavra de Deus assim o diz. Ó. Vamos lá, ó. Gálatas capítulo 3, verso 6 ao 10, aqui, ó. E é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Ué, e judeus, quando aceita Cristo, já é filho do nosso pai Abraão. Vamos lá, ó. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Com o crente Abraão. Tá falando com o judeu Abraão? Ou com Canaeu? Ou com os Zeus, como ele é da terra de Uz, de Uz dos caldeus? Não.
o crente Abraão, ó. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Pegou a fita? E aqui outro ribuliço que fala por aí afora, né? Aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Outros por aí afora, os filhos de Satanás por aí, fala assim, ó. Todo aquele que guarda a lei vive debaixo de maldição. O que a palavra do nosso Pai fala? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque se você for pego matando, roubando por aí afora, você está em cima da lei ou você está embaixo da lei? Está em cima da lei ou embaixo da lei? Se você for pego roubando, matando, fazendo alguma parada errada por aí. Aí eu te pergunto ainda, está em cima da bênção ou está embaixo de maldição nas obras da lei? Pegou a diferença disso aí? Diferencia isso aí, sabe por quê? Porque agora você vai ouvir algo aqui agora que vai te deixar como? Com a pulgona atrás da orelha. Agora olha aqui, ó. Pegou, né? Todos quantos, pois, são das obras da lei, obra da lei, pegando, matando, roubando por aí fora, estão debaixo de maldição. Agora, ó, porque está escrito, olha só, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quem é maldito é quem guarda a lei ou quem não guarda a lei? É evidente que é quem não guarda a lei, sabe por quê? Porque Romanos capítulo 2, verso 13, a palavra do nosso Pai fala assim, ó. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Aqui é a lei moral dos 10 mandamentos. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Pegou a fita? Como é que a banda toca? Agora vamos lá para ficar bem beautiful. O que Cristo fez por mim e por você, que nós temos que ser grato à graça. Ele se fez maldito no madeiro por mim e por você. E através do sacrifício dele no madeiro por mim e por você, hoje nem a mim nem você, estamos aí correndo desesperado, procurando o melhor bezerro, a melhor pomba, não sei o quê, entendeu? Para quê? Para estar sacrificando animais pelo meu pecado e pelo seu pecado. Só que nesse exato momento, ele está intercedendo por mim e por você no santuário celestial, com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26. E ele intercede pelo mesmo Espírito, com gemidos inexprimíveis diante do Eterno. Por mim e por você. E o que a palavra do nosso Pai fala? Ó? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Ora, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o sepultarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado em madeiro é maldito de Deus. Pegou a fita aí, como é que a banda toca? Pegou a fita aí, meus irmãos? Como é que a banda toca aí? Ai, ai. Pegou a fita aí, como é que a banda toca? O nosso Eterno se fez maldito no madeiro por mim e por você. Dá pra você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, paz também aos que estavam perto, porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois forasteiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Lá no passado, os forasteiros das tuas portas para dentro também vai guardar os sábados. Já simbolizando quem? Os gentios aqui.